amigos, mais uma vez em mais um programa. Bom, o tema de hoje é um tema bem atualizado, mas ele é polêmico, que é relativo ao contrato encarnacional. Então, nós temos tido várias situações a nível de terapia que têm despertado nossa atenção, que é quando o contrato da alma é diferente ao contrato do corpo. Então, vamos entender isso. A nossa alma é uma história. Nossa alma tem um histórico cósmico, encarnacional, além da Terra, em outros sistemas planetários, outras dimensões, outras realidades paralelas. Então, a alma tem uma história pessoal na sua escala evolutiva. Então, isso é uma coisa. Para o Eu Sou, cada fractal que ele produz, ou cada alma que ele produz, ele tem, vamos dizer assim, um histórico encarnacional a vivenciar para desenvolver o aprendizado e a evolução que é transferido como banco de dados para o Eu Sou poder ter essa informação perante sua mônada. Mas o que acontece é que os ciclos encarnacionais que a alma escolhe estão relacionados a veículos biológicos, físicos em diferentes níveis planetários e dimensionais, que têm sua própria história kármica dentro do contexto social que essa raça se desenvolveu. Então percebam o seguinte: quando nós chegamos aqui na Terra para viver a experiência humana da Terra, a sociedade humana como um todo, dentro das matrizes de controle conscienciais, psicológicas, religiosas, culturais, etc., etc., tem uma história delineada, que nem sempre é compatível com aquilo que a alma busca. Então, o que eu costumo dizer nos cursos, e ultimamente em algumas terapias, quando a gente tem se deparado com isso, é que há pessoas que o seu gradiente consciencial a nível de alma não é compatível com o corpo que ele usa. Isso gera um atrito. Por quê? É como dizer, por exemplo, que aquela alma está vivendo um karma que não lhe pertence. Só que existe um problema. A partir do momento que ela encarna, ela assumiu, ela comprou, ela assumiu a responsabilidade de resolver o karma daquele corpo para poder ter experiência física na Terra. Então isso é uma coisa que está aparecendo recentemente já em várias situações, na qual a pessoa está passando por uma situação de doença, de crise, alguma situação até na área da mediunidade, psicológica, etc., que quando você vai puxar, não é a história da alma, é a história do corpo. Por causa do histórico kármico, ou dármico, conforme a situação que a gente vai observar, da família. Só que acontece que aquela alma ela tinha que encarnar, porque ela tinha uma experiência para viver. E muitas situações que ela vai viver naquele corpo são para o seu crescimento, mas outras não. Não são compatíveis, ela já vivenciou isso em outra vida, ou não está dentro do seu script aquela situação. Mas a partir do momento que ela está utilizando aquele corpo, ela tem que assumir aquilo. Porque aquilo faz parte da história da linha evolutiva daquela família. Então, é quando a gente se dá conta que aquela pessoa é um entrante. Ou seja, aquela pessoa não, aquela alma é um entrante. Que ela está temporariamente vivendo uma experiência num corpo biológico humano, porém, parte da experiência daquela estrutura biológica não é compatível com a missão de vida daquela alma. Porém, ela já assumiu. Então isso é interessante quando a gente começa a avaliar, que você puxa na linha kármica, puxa na linha astrológica, puxa na linha de apometria e não é compatível. E aí, a nível terapêutico, você fica de mãos atadas. Por quê? Porque você não tem como desagregar na totalidade esse efeito cascata dos efeitos kármicos do corpo que aquela alma está utilizando, porque ela assumiu um compromisso de viver as experiências relativas àquele karma. Mesmo aquelas experiências que a alma não sabia que ia viver. Então aí gera o que? O conflito, o atrito, onde muitas pessoas tentam, inclusive, suicídio, tentam, vamos colocar de uma forma bem sutil, não querem mais viver aquela experiência. Aquela experiência não é dela, mas é do corpo, é do karma da família. Então, terapeuticamente, nós estamos tendo uma situação delicada a ser resolvida. Porque aquela alma não quer viver aquela experiência, mas está no seu contrato encarnacional.
Então o que acontece? A hierarquia espiritual cósmica, o conselho kármico, o conselho evolutivo, como nós costumamos dizer, cobra dela, não. Você assumiu um compromisso de encarnar para desenvolver tal missão. Não, missão de vida, o que seja, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso faz parte da tua passagem, faz parte da tua experiência dentro de um contexto global. Então, a situação tem se tornado interessante a nível de avaliação externa de como ajudar uma pessoa nessa situação. Não tem sido fácil, certo? Por quê? Porque há muitas experiências que aquela alma já viveu em outros momentos. E ela não está a fim de viver novamente, mas faz parte da história da família. Então isso é importante que vocês entendam que, na verdade, o fato de nós estarmos encarnados é como se nós tomássemos emprestado um corpo biológico que tem uma história kármica ou dármica, ou seja, aspectos positivos e aspectos não positivos. E quando você, como alma, assume um corpo para encarnar, você vai viver essas experiências, mesmo que você não as queira. Então aí começa o nosso choque consciencial, certo? Então vai da nossa maturidade, vai da maturidade daquela alma aceitar ou não essa situação. E isso é muito importante quando a gente falamos, por exemplo, de crianças novas, de adolescentes, que entram aquele efeito de rebeldia, que não querem viver, que dizem que não. Por quê? Porque a alma já tem aquela experiência. Mas esse adolescente não aceita viver essa experiência, porque a experiência não é dela, é do corpo. Então, volta a haver o choque consciencial. E o choque consciencial, ele tem sido criado, na verdade, pela matriz de controle, pelo SGS e por todas as estruturas, para te manter preso, encarnando indefinidamente. Então, o problema é esse. Perceba, o sistema social nosso, o sistema político, religioso, vamos chamar o inconsciente coletivo do planeta, ele está programado, ele está formatado para te obrigar a reencarnar. Até pelas próprias crenças religiosas, filosóficas, o apego, aquela coisa toda que nós já comentamos em vários EVDs. Então o que acontece? Esse sistema, ele manipula o inconsciente coletivo e o consciente da humanidade para o ciclo reencarnacional, pelo apego à matéria, à riqueza, aquelas coisas. Então, por exemplo, há 4 fatores muito curiosos que todo mundo busca. A beleza, certo? A riqueza, ser bem-sucedido em vários segmentos e as questões amorosas, relacionamentos. São 4 matrizes que normalmente a gente está sempre buscando em uma encarnação atrás da outra. Então, te obrigando a reencarnar. Além do próprio apego familiar. Então, o inconsciente coletivo da matriz de controle do SGS formata essas situações para obrigar a sociedade humana, enquanto matriz biológica, a estar presa num sistema. A alma que ocupa um corpo como entrante para viver uma experiência, ela não compactua com isso. Porque a função dela não é essa, a função dela é viver uma experiência para essa evolução ou vir como um professor, vir como uma alma professor a ajudar outras pessoas a superar seus bloqueios.